Não é difícil você encontrar pessoas que têm medo de palhaço, mas elas não sabem explicar o porquê. Eu vou te falar hoje aqui no Mistérios do Retrô sobre o palhaço Pogo, ou conhecido ali como o seu criador deste personagem, o John Wayne Gacy. Cara, pensa num caso bem zoado que me deixou atordoado depois que eu li tudo o que este cara fez em vida. Fez só estrago. Mas vai. Live or die. Mas antes da gente começar a falar sobre John Wayne Gacy, o palhaço Pogo, tá chegando aqui no canal, curtiu Mistérios do Retrô, se inscreve, me siga nas redes sociais, deixe um like para ajudar o canal aqui a crescer. Garanto que vocês vão adorar esses quadros aqui sobre Mistérios do Retrô. Boa parte dos acontecimentos que eu vou falar para vocês eu tirei desse livro que vocês estão vendo aí. Eu já dei uma lida nele há muito tempo atrás e fiquei totalmente atordoado na época que eu li esse livro e voltei a ler. E confesso para vocês que eu fiquei até sem dormir. Nascido em 17 de março de 1942 em Chicago, Illinois, Estados Unidos, John Wayne Gacy, na sua infância, era um garoto que sofria muitos maus tratos pelo pai. Ele já era mais apegado com as irmãs mais velhas e com a mãe. Só que as atividades que o John Gacy apresentava quando era criança, que ele tinha interesse, era por jardinagem, coisas mais sutis, o que deixava o seu pai totalmente transtornado. E o pai do Gacy também era bastante agressivo. Qualquer coisa que o garoto fizesse já era motivo de surra. As coisas foram piorando pro Ace quando um amigo da família, quando ele tinha 9 anos de idade, acabou abusando dele. E Gacy interiorizou isso, ele não falou pro pai, justamente porque ele já sabia que se acontecesse, se ele contasse pros pais, ou pelo menos pro pai dele, desse tal abuso, provavelmente seria motivo de mais uma surra. E quando o Ace estava com 11 anos, ele levou uma pancada na cabeça que foi proporcionando desmaios conforme ele foi crescendo. Só que 5 anos depois, esses desmaios ficaram mais fortes e o pai falava que era frescura, que ele queria chamar atenção. Porém, teve um dano no cérebro, que depois eu vou falar para vocês um pouco a respeito sobre isso. Só que o pai dele tratava como isso, ele quer chamar atenção, isso é frescura. E quando ele se tornou um pouco mais adulto, ele foi trabalhar no necrotério e aí o chicote estralou. Tinha um cadáver no necrotério ali, dentro de um caixão, e foi a primeira vez que John Gacy teve relações com um cadáver. Como ele passava muito tempo dentro do necrotério, ele acabava dormindo dentro desse lugar, e aí, conforme foi passando o tempo, ele se casou com 22 anos de idade, teve 2 filhas e começou a vir os relatos de tais abusos que ele cometia com garotos. E quando isso foi tomando mais proporção, a mulher dele pegou os 2 filhos e desapareceu, não quis mais saber dele de jeito nenhum, cortou todo o vínculo que ele podia ter com os filhos. Mas antes disso acontecer, o pai dele chegou aí visitá-lo e ainda falou: "Nossa, eu estava totalmente errado sobre você, você é uma pessoa boa." E aí que vai morando os demônios que as pessoas vão alimentando. E nesse contratempo, antes dele se separar, ele chegou a administrar uma loja de frango frito, que era da família da esposa dele, chegou a ser gerente, e aí começou a acontecer os tais abusos. Ele convidava alguns dos garotos para passar uns dias assim com ele, ou numa espécie de barzinho que ele criou, e ele assediava esses garotos. Quando os meninos já não ficavam mais à vontade, ele dava dinheiro, falava que era melhor, não conta pra ninguém, te dou uma quantia em dinheiro, meio que para os moleques não falarem nada. Um desses meninos contou para os pais, mas não compareceu quando teve o julgamento e acabou ficando por isso mesmo. Existem mais de 33 casos de assassinatos só de garotos, de rapazes que John Wayne Gacy matou. Mas um que me chama muito a atenção, que eu fiquei bem atordoado quando eu li, é sobre um garoto que eu não vou falar o nome. Esse garoto foi convidado para ir na casa de John Wayne Gacy depois do divórcio dele, e eles tiveram uma noite ali como um casal. Depois, quando amanheceu o dia, o garoto estava nos pés da cama do Gacy com uma faca na mão. Ele levantou, o John Wayne Gacy levantou, esfaqueou o menino, matou. Só que o garoto estava preparando um café da manhã para os dois.
Enquanto o John Wayne Gacy matava o garoto, ele teve um orgasmo. Só que todo serial killer tem um perfil, né? John Wayne Gacy, dentro da cadeia, dentro da prisão, ele fazia com que as pessoas se tornassem melhores, se tornou até um líder comunitário, fez com que tivessem algum tipo de conforto dentro da prisão, então ele acabou cumprindo, acredite se quiser, 18 meses. E depois que o Ace saiu da prisão, né, ele refez a sua vida, ele enriqueceu, se tornou empresário. Tornando-se empresário, ele tinha muito mais dinheiro, era muito influente, foi considerado até o grande homem, assim, exemplo de regeneração de uma pessoa doente, que era isso que os psiquiatras da defesa dele diziam, né? Só que, porém, existia uma colega dele ali que ele acabou se aproximando e ela tinha 2 filhas, e isso não está muito explicado, porém a colega dele já percebia que ele não tinha, alguma coisa ainda estava errada com o John Wayne Gacy. Mesmo com a desconfiança, meio sem certeza, dessa amiga que agora já passava a viver com John Wayne Gacy, com as 2 filhas enteadas deles, com essa influência e com esse dinheiro e com todo esse glamour que ele tinha de ser um cidadão exemplar dali do bairro de Illinois, ele acabou fazendo a caridade, que é aí que entra o Palhaço Pogo. Esse homem de honra, agora como o Palhaço Pogo, visitava hospitais, faziam eventos beneficentes, conversavam com pessoas doentes, ele tinha todo o perfil de uma pessoa para não levantar nenhum tipo de desconfiança. Influente para o bairro, eleito o melhor cidadão dali do bairro de Illinois, extremamente cuidadoso, fazia obra de caridade. Os vizinhos de John Wayne Gacy não tinham nada para reclamar dele, a não ser o cheiro de podre que vinha de dentro da casa dele. Entre 1972 a 1978, ao todo foram 33 assassinatos que John Wayne Gacy cometeu. Mas o próprio John Wayne Gacy diz que isso foi muito maior, o número é bem maior. No entanto, que até hoje ainda se especula-se vítimas de John Wayne Gacy desde lá da década de 70. O assassino em série John Wayne Gacy. John Gacy, um homem que gostava de usar fantasia de palhaço, acusado de assassinato. Foi pro corredor da morte, com um segredo sombrio. Tira essa câmera daqui agora! E sabe o cheiro de podre que vinha da casa de John Wayne Gacy que os vizinhos tanto reclamavam? O John Wayne Gacy, quando levava esses garotos para a casa deles e ali ele cometia esses assassinatos, ele enterrava debaixo da casa mesmo, mas chegou a um ponto que não existia mais aonde John Wayne Gacy colocar cadáveres dentro de casa. Ou seja, para os vizinhos ele era um exemplo de cidadão, mas só ele mesmo poderia falar o que ele era capaz de fazer. Você já imaginou uma casa cheia de cadáveres? John Wayne Gacy só passou a ser investigado depois que Jeffrey Wrigley fez uma acusação contra ele, dizendo que o John Wayne Gacy dopou ele, colocou cloroforme num pano e ali estuprou. Mas nesse tempo que Jeffrey foi atrás para conseguir provas, para conseguir que seu relato fosse aceito pela polícia, ele já estava com 27 anos. No julgamento do John Wayne Gacy, onde a polícia começou a investigar, o cara passou mal, o cara vomitou, teve que parar várias vezes a sessão, porque imagina você estar de frente com um cara, um serial killer. E esse mesmo cara, o Jeffrey, ele pedia pro John Wayne matar logo ele. O que ele fez? John Wayne sentia essa necessidade de matar, não o matou porque ele pediu e sabia que isso é típico de serial killer, né? Saber que a morte pode ser um alívio dependendo do ponto de vista da pessoa ali, da vítima. Ele soltou o Jeffrey e o Jeffrey foi atrás das autoridades. My values are such that if you give enough love to the children. You're accused of murdering 33 kids and you say you didn't believe in hitting. I mean, Well, anybody that knows, you see, first of all, you're basing this garbage on what you've heard of me. And what the jury said, and what the courts of appeal have said. And the prosecutor who put him in jail says Gacy is a ruthless and sadistic killing machine. E quando Wayne percebeu que Jeffrey Wrigley ele não ia conseguir escapar, ele mesmo procurou a polícia e ali ele confessou esses 33 crimes que eu te falei
que podem ser muito mais. Ele mesmo, na época, dizia que poderia ser muito mais do que 33 casos. Mas não foi sempre assim, não foi sempre que o John Wayne Gacy conseguiu escapar da polícia. Ele mesmo disse que eram palhaços. E John Wayne Gacy foi declarado culpado e sentenciado à pena de morte por injeção letal. Mas isso levou um tempo para acontecer. Depois de 14 anos preso, nesse período em que ele estava lá na cadeia, John Wayne Gacy passou a fazer pinturas, telas, que, acredite se você quiser, elas eram vendidas de $100 até 200 mil. As pessoas romantizavam o caso de John Wayne Gacy e se diziam até fãs do cara. E então, no dia 6 de fevereiro de 1980, o julgamento de John Wayne Gacy começava. Lembra que eu falei para vocês do rapaz que passava mal? Todo mundo foi testemunhar. John Wayne Gacy colaborou em alguns momentos para encontrar os corpos, né? 40 anos depois foi encontrado um outro corpo de John Wayne Gacy, mas isso é uma outra história. E essas telas que John Wayne Gacy pintou no período em que ele estava aguardando a sentença de morte, existe uma exposição que não era muito barato para as pessoas ir ali e ver esses desenhos que ele sempre fazia do Palhaço Pogo. Ou seja, né, os psiquiatras que pagavam para ver essa exposição, ou mesmo ter uma... Não sei nem se dá para falar que isso é uma obra de arte, justamente queriam decifrar o que tinha na cabeça de John Wayne Gacy, que eu vou chegar nesse ponto aqui para vocês. E no dia 10 de maio de 1994 vem a sentença. Um pouco antes dele completar 53 anos, John Wayne Gacy é declarado morto. E algumas pessoas observavam o momento da execução de John Wayne Gacy por uma janela. Na porta de fora do lugar onde ele foi executado, as pessoas fizeram cartazes com a frase escrita: "Não choramos pelo palhaço". A imprensa ficou rodeada ali à espreita de alguma informação sobre o caso do John Wayne Gacy. Depois as autoridades procuraram as irmãs de John Wayne Gacy e pediram para que fosse doado o cérebro do John Wayne Gacy, que, acredite se quiser, para tais pesquisas sobre distúrbios psicológicos. Eu não sei se isso tem alguma relevância devido à pancada que ele levou quando ele tinha 11 anos, que virou um coágulo no cérebro, ou se é pelos maus tratos. Há muita intriga é muito mistério que existe sobre essa especulação sobre o cérebro dele. E como aqui no Mistérios do Retrô eu sempre trago um filme associado a algum caso, né? Eu tô trazendo para vocês aqui o filme Copycat, A Vida Imita a Morte. E esse filme é com a Sigourney Weaver, maravilhosa, né? Que faz o papel de uma psiquiatra que estuda os distúrbios da mente de pessoas, de serial killers, né? Só que ela começa a passar por um momento depois que ela é atacada por um dos discípulos do tal serial killer, do Chloe Killer, que passa a persegui-la e tentar matá-la, e ela começa a desenvolver agorafobia, que eu vou deixar aqui para vocês o que significa essa doença. O filme não tem muita coisa sobre o caso mesmo de John Wayne Gacy, mas é muito associado a tudo isso que eu falei para vocês aqui. E ela luta contra o tempo para deter esse serial killer, porque ele passa a reproduzir, a imitar os crimes do tal John Wayne Gacy, que vocês vão ter várias referências, né, deste caso nesse filme.
E esse todo medo de palhaço não só inspirou aí esse filme do Copycat, mas também outros, né? Como eu tô aqui na mão, o Clawhouse, que não é uma breve abreviação do que é Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, e o It. Mas eu quero falar sobre esse aqui antes da gente encerrar o vídeo. A maioria das pessoas, né, acreditam que esse medo de palhaços foi uma inspiração para o Stephen King criar o It, mas não foi bem assim. Segundo alguns sites que eu li, Stephen King nunca associou, embora eu não boto muita fé nisso, a sua criação, o seu personagem It, com o John Wayne Gacy. Ele falou, a única declaração que ele deu em 1993 foi que o It é uma inspiração, sabe de quem? Do Ronald McDonald. Já que o filme / série, que é esse de 1990, foi criado para a TV e para a família assistir, ele associou, ele disse, todo mundo, toda criança gosta de Ronald McDonald. John Wayne Gacy certamente, para mim, foi um dos piores serial killers que existiu ali na década de 70. Mas agora eu quero saber de vocês, né? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo, né? Vocês acham que um serial killer, uma pessoa pode se tornar um serial killer com os maltratos que vêm desde a infância? E se existem maltratos, por que não procurar uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda médica para evitar que isso aconteça? Comentem aqui embaixo. Eu encerro esse vídeo com uma frase que minha avó me dizia. Criaram os hospícios para a gente acreditar que os loucos estão lá dentro. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo e tchau! Live or die.